As ruas da cidade zumbiam como em qualquer outra manhã, buzinas de carros correndo, passos apressados, a correria habitual da vida. Mas por baixo daquele barulho, algo diferente se agitava, algo silencioso, algo observador. Um cão de rua magro e coberto de lama estava parado na beira de uma calçada lotada, suas costelas aparecendo sob uma camada de poeira. As pessoas passavam por ele indiferentes. Ele olhava para cada rosto esperançoso. Mas ninguém olhou para trás, exceto um homem. Um homem com olhos cansados e uma mochila pendurada no ombro. Aquele momento, aquele olhar compartilhado entre um cão desesperado e um homem à beira de desistir, mudaria tudo. E ninguém sabia ainda. Mas esta não era apenas uma história sobre resgate. Esta era uma história sobre um cão que perseguiu um homem para resgatá-lo. Antes de mergulharmos nesta jornada incrível, reserve um momento para se inscrever em nosso canal. Aqui, toda semana, compartilhamos histórias reais e emocionantes que tocam o coração. Se você acredita em segundas chances, amizades inesperadas e no poder do amor, você está no lugar certo. Agora vamos começar. Era uma manhã excepcionalmente cinzenta quando Ethan decidiu pegar o caminho mais longo para casa. As calçadas da cidade ainda estavam úmidas da chuva matinal, brilhando sob a luz fraca enquanto as pessoas passavam apressadas com guarda-chuvas e xícaras de café. Ethan não estava com pressa. A vida tinha sido pesada ultimamente, demissões no trabalho, amigos distantes, e um apartamento que ecoava um pouco alto demais em sua solidão. Ele acolheu o desvio, mesmo que isso significasse caminhar pela parte menos polida da cidade. Ao passar por um beco perto da esquina da Eastfield com a Maple, sentiu algo. Não exatamente um som, mas uma presença, como se alguém o estivesse observando. Ele se virou ligeiramente e vislumbrou um movimento. A princípio, pensou que fosse apenas uma sombra, mas então surgiu um cachorro, de pequeno a médio porte, com a pelagem irregular e costelas enlameadas aparecendo vagamente sob o pelo áspero. Seus olhos se fixaram nos de Ethan com uma estranha intensidade, não medo, não agressão, algo mais. Ethan parou. O cachorro deu um passo mais perto. Ei, amigo, Ethan disse em voz baixa. Você está bem? O cachorro inclinou a cabeça e deu um passo hesitante para a frente, com o rabo baixo, mas abanando. Ethan ajoelhou-se levemente e estendeu a mão, mas antes que pudesse fazer contato, o cachorro se virou abruptamente e trotou para longe, apenas para parar alguns metros à frente e olhar para trás. Então ele fez algo que Ethan não esperava. Latiu uma vez alto e agudo e começou a trotar à frente novamente, olhando por cima do ombro como se o incentivasse a segui-lo. Ethan riu baixinho. O que você está fazendo? Tentando me levar a algum lugar? O cachorro latiu novamente, mais alto desta vez, e ganhou velocidade. Ethan, mais por curiosidade do que qualquer outra coisa, o seguiu. E assim a perseguição começou. Eles serpentearam por becos e cruzaram cruzamentos quase vazios. O cachorro corria à frente e parava nas esquinas, verificando se Ethan estava acompanhando. Cada vez que Ethan hesitava, o cachorro latia insistentemente, desesperadamente, como se precisasse dele. Minutos se passaram, depois 20. A curiosidade de Ethan se transformou em preocupação. Isso não era uma brincadeira. O cachorro não estava perdido. Ele o estava guiando com um propósito. As ruas ficaram mais silenciosas. Eles estavam na zona industrial, agora armazéns abandonados, carros enferrujados, paredes cobertas de grafite. Ethan começou a se perguntar se isso era um erro. O cachorro continuou, agora visivelmente ofegante, mas determinado. Finalmente, eles chegaram a uma velha fábrica em ruínas, com suas janelas quebradas, cerca de arame cedendo nos cantos. O cachorro correu por uma abertura na cerca e desapareceu lá dentro. Ethan hesitou. Seu coração batia forte. Ok, é aqui que as pessoas nos filmes de terror se viram. Mas algo em seu intestino não o deixava sair. Ele se espremeu pela abertura, tomando cuidado para não prender sua jaqueta, e entrou. Estava escuro. Poeira flutuava no ar como névoa. O cheiro de ferrugem e óleo velho se agarrava a tudo. Olá, ele chamou, sentindo-se ridículo.
Um latido ecoou de dentro do prédio. Ok, estou indo, ele murmurou seguindo o som. Ele passou por uma porta de metal e congelou. O cachorro estava parado ao lado de uma pilha de paletes quebrados e lonas velhas e debaixo daquela bagunça um som fraco emergiu. Um gemido. Os olhos de Ethan se arregalaram. Oh meu Deus! Ele correu para frente e começou a limpar os escombros, seus dedos lascando em madeira áspera e pregos. Debaixo da bagunça, encolhida e tremendo, estava uma criança de apenas 7 ou 8 anos, com as roupas rasgadas, o rosto sujo e os olhos arregalados de medo. O cachorro latiu novamente e cutucou a criança gentilmente com o focinho. Ethan caiu de joelhos. Ikuote, ei, garoto, está tudo bem. Estou aqui agora. Ikuote, ele procurou o telefone com as mãos tremendo e discou 911. Os olhos da criança dispararam descontroladamente enquanto Ethan se ajoelhava ao lado dele. A escuridão da fábrica dificultava a visão clara, mas o rosto do menino contava uma história que nem o silêncio conseguia esconder. Sujeira espalhava-se por suas bochechas, rastros de lágrimas cortavam a sujeira e seu pequeno corpo tremia como uma folha ao vento. Ikuote, está tudo bem Ikuote, Ethan sussurrou, tentando manter a voz calma. Ikuote, você está seguro agora. Eu pedi ajuda, eles chegarão em breve. Ikuote, o menino não respondeu. Ele apenas encarou Ethan com os olhos arregalados e vagos. Ethan estendeu a mão lentamente, a palma aberta. Ikuote, meu nome, Ethan. Qual é o seu? Ikuote, o menino não respondeu, apenas puxou a lona com mais força ao redor de si. Mas o cão, seu salvador, seu guardião, deu um passo à frente, posicionando-se entre Ethan e a criança. Deu um rosnado baixo e cauteloso. Ikuote, ei, calma Ikuote, disse Ethan suavemente. Ikuote, não estou tentando machucá-lo. Ikuote, o rosnado diminuiu. O cão olhou para o menino e depois voltou a olhar para Ethan. Havia algo ferozmente protetor na postura do animal, como se ele tivesse se nomeado o guardião do menino. Os momentos se arrastaram em um silêncio pesado e ecoante. Em algum lugar lá fora, sirenes começaram a soar fracamente. Ethan olhou ao redor da sala. Ferramentas enferrujadas pendiam nas paredes, resquícios de uma época em que este prédio pulsava com indústria e vida. Agora era um túmulo em ruínas e esquecido, exceto por esta criança e o cão que se recusara a esquecê-lo. Há quanto tempo eles estavam ali? O menino parecia limpo demais para ter estado perdido por dias, mas havia hematomas recentes e feios em seus braços. Uma fina linha de sangue formava uma crosta abaixo da linha do cabelo. O estômago de Ethan revirou. As sirenes ficaram mais altas. Luzes vermelhas e azuis piscantes se espalharam pelas rachaduras nas janelas fechadas com tábuas. O alívio tomou conta de Ethan como uma onda. Aqui, ele gritou, ficando de pé e acenado em direção à entrada. Estamos aqui. Em segundos, 2 paramédicos correram pela porta, seguidos por um jovem policial. O cachorro rosnou novamente, mas não se moveu. Ethan se afastou, gesticulando em direção ao garoto. Ele está aqui, disse Ethan com a voz rouca. Ele estava sob os escombros. Este cachorro me levou até ele. Os paramédicos se ajoelharam ao lado da criança, suas vozes calmas e comedidas. Um verificou delicadamente seu pulso enquanto o outro abriu um kit médico. Ele está estável, disse um paramédico. Desidratado, choque, alguns ferimentos leves. Vamos levá-lo ao hospital. O policial se virou para Ethan. Você o encontrou. Ethan assentiu. Eu estava passando e o cachorro simplesmente começou a me seguir. Não gosto mais de me guiar. Ele não pararia até chegarmos aqui. O policial se agachou ao lado do cachorro, que se manteve firme. Sem coleira, o policial murmurou. Talvez vira-lata, disse Ethan. Mas ele não é um vira-lata comum. Ele salvou aquela criança. O cachorro soltou um bufo suave e abaixou a cabeça em direção à criança. Um dos paramédicos estendeu a mão para o menino, mas o cachorro soltou um latido agudo. Calma, Ethan disse, aproximando-se. Está tudo bem, eles estão aqui para ajudar.
O cachorro olhou para Ethan como se estivesse pesando suas palavras. Então, lentamente, deu um passo para trás. Os paramédicos envolveram o menino em um cobertor térmico prateado e o colocaram na maca. Os olhos do menino vasculharam o quarto e então se fixaram no cachorro. Enquanto o levavam para fora, ele levantou uma mão trêmula e estendeu a mão em direção ao seu protetor silencioso. O cachorro latiu uma vez e o seguiu. Espere, disse o policial. Não podemos levar um vira-lata para o hospital. Ele não é um vira-lata, Ethan disse firmemente. Ele está com ele. O policial hesitou. Você não pode levar um cachorro para o pronto-socorro. Então ele vem comigo, Ethan disse sem pensar. Eu o levarei para casa. As palavras surpreenderam até ele. Algumas horas atrás, ele não sabia que esse cachorro existia. Agora, a ideia de se separar dele parecia errada, como fechar um livro antes do último capítulo. O policial olhou para ele e depois para o cachorro que agora estava ao lado de Ethan, calmo e imóvel. Tudo bem, disse o policial. Mas o controle de animais vai querer falar com você. E precisaremos do seu depoimento. É claro que Ethan respondeu. Custe o que custar. Enquanto as portas da ambulância se fechavam e ele partia com a criança, Ethan ficou parado no terreno baldio, com o cachorro ao seu lado. Acho que estamos juntos nisso agora, hein? Disse ele. O cachorro olhou para ele, abanando o rabo levemente. Não houve latido dessa vez, nem rosnado. Apenas um momento de silêncio entre duas almas que haviam tropeçado em algo maior do que elas. O apartamento era pequeno, aconchegante, mas habitado. Um segundo andar sem elevador, com piso de madeira rangendo, móveis desencontrados e pilhas de livros empilhadas perto da janela. Ethan não trazia ninguém ali há muito tempo. Mas hoje à noite um cachorro estava deitado no tapete da sala de estar, com as patas cruzadas, como se fosse o dono do lugar. Ethan ficou parado na porta observando o animal se acomodar. Os eventos do dia se repetiam em sua mente como um filme assustador. Os olhos trêmulos do menino. O silêncio frio daquele armazém. A maneira como esse cachorro se recusou a desistir. Você é cheio de surpresas, disse Ethan em voz alta. O cão não respondeu, apenas inclinou a cabeça, as orelhas se contraindo. Ele tinha pelo curto e castanho, uma mancha branca no peito e olhos castanhos profundos que pareciam inteligentes. Um vira-lata, certamente, mas algo mais também. Não apenas na aparência, mas no espírito. Ethan podia sentir isso. Ele se jogou no sofá, as molas rangendo sob ele. Não posso continuar chamando você de cachorro. O cão levantou a cabeça. Ethan esfregou o queixo, considerando. Que tal chance? O cão piscou. Ethan riu suavemente. Combina. Você se arriscou comigo. Você me perseguiu, me levou até aquele garoto. Ou talvez eu fosse quem precisava ser salvo. Ele se inclinou para trás, olhando para o teto. O peso de tudo se acomodou em seu peito. Ele havia prestado seu depoimento na delegacia, deixado seu número com o hospital e descoberto que o garoto, ainda não identificado, ficaria bem. Ele ficaria em observação por alguns dias, mas fisicamente estava estável. Emocionalmente, essa era outra questão. Pobre garoto, Ethan sussurrou. Que tipo de mundo é esse, onde um vira-lata tem que fazer o que as pessoas não fazem? Chance deu um grunhido baixo e apoiou a cabeça nas patas. Ethan pensou nas palavras do policial. Sem coleira. Provavelmente um vira-lata. E ainda assim Chance não agia como um. Ele era muito alerta, muito determinado. Não o tipo de cachorro nervoso e faminto que você veria vagando pelos becos. Havia treinamento na maneira como ele se movia. Talvez ele tivesse pertencido a alguém um dia. Ethan se levantou e foi até a cozinha, enchendo uma tigela de água e colocando-a ao lado do tapete. Então ele pegou um pão e algumas fatias de peru da geladeira. Espero que você não seja exigente. Chance não esperou por permissão. Ele se aproximou e começou a comer, abanando o rabo levemente. Ethan o observou maravilhado com a graça silenciosa do animal. Não apenas inteligente e sábio. Você sabe, Ethan disse, abaixando-se no chão ao lado dele. Eu não estava planejando isso.
Uma semana atrás, meu maior problema era se eu terminaria outro artigo que ninguém leria. Ele soltou uma risada oca. Um jornalista que não publicava há meses. Um homem evitando telefonemas de seu editor. Um cara que trocou propósito pela rotina. E então hoje aconteceu. Chance terminou de comer e cutucou o nariz na mão de Ethan. O gesto foi gentil e reconfortante. Como se dissesse que você não está mais sozinho. Ethan coçou atrás das orelhas. Obrigado, amigo. O quarto ficou em silêncio novamente, os sons da cidade entrando pela janela, buzinas distantes, um grito ocasional, uma sirene ao fundo. Mas naquele momento, dentro dessas quatro paredes, havia paz. Na manhã seguinte, Ethan acordou com o peso de patas em sua cama. Chance estava encolhido ao lado dele, a cabeça apoiada em sua coxa. Ethan piscou na luz da manhã. Sério, você se sentiu em casa, hein? Chance abriu um olho e bocejou. Apesar de tudo, Ethan sorriu. Foi o primeiro sorriso de verdade que ele sentiu em algum tempo. O dia passou lentamente. Ethan ligou para o hospital para ver como o menino estava. Sem identidade, sem família ainda, apenas uma assistente social tentando juntar as peças. A polícia estava investigando. Rumores de um possível sequestro. Ethan não insistiu. Ele não era um repórter hoje. Ele era outra coisa. Talvez um amigo. Ele olhou para Chance que estava sentado na porta com o rabo batendo. Você quer sair? O rabo abanou mais forte. Ethan agarrou seu casaco. Tudo bem, vamos. Eles caminharam pelo bairro, passando por cafeterias e livrarias, corredores matinais e lojistas sonolentos destrancando portas. Todos olharam para Chance, alguns sorriram, alguns recuaram. Ethan percebeu algo. Quando as pessoas olhavam para o cachorro, não viam um vira-lata. Elas viam presença, poder, graça. Como você foi parar aí? Ethan perguntou enquanto caminhavam. Onde você estava antes disso? Chance não respondeu, é claro. Mas seu silêncio não era vazio. Era pensativo. Eles acabaram no parque onde as crianças gritavam de alegria perto de um pequeno playground. Chance ficou alerta, observando-os. Seu rabo diminuiu o ritmo. Você está procurando por ele, não é? Ethan perguntou. O garoto. Chance não se moveu. Ethan se ajoelhou ao lado dele. Vamos vê-lo logo, eu prometo. Você fez sua parte, agora deixe os médicos ajudarem. Chance sentou-se em silêncio, a cabeça ligeiramente virada para o vento. Ethan olhou para as nuvens. Você tem uma história, Chance. Uma que eu preciso contar. E naquele momento Ethan soube. Não se tratava mais apenas de um resgate. Era sobre conexão, redenção. Um cachorro de rua que não tinha acabado de salvar um garoto, mas que tinha entrado na vida de Ethan e a reescrito. Pela primeira vez em meses, Ethan sentiu uma faísca. Não uma manchete ou um prazo. Algo mais profundo. Ele ia escrever de novo. E desta vez a história importaria. O hospital cheirava a antisséptico e preocupação. Ethan nunca gostou de hospitais. Eles o lembravam de despedidas que chegavam cedo demais e salas de espera cheias de café frio e silêncio. Mas hoje a atmosfera parecia diferente, mais como antecipação do que medo. Chance caminhava ao lado dele sem coleira, mas perfeitamente obediente. As enfermeiras hesitaram no início, animais não são permitidos neste andar, mas a enfermeira-chefe reconheceu Ethan do jornal local e silenciosamente os deixou passar após uma breve explicação e um olhar compreensivo para o cachorro. Ele não disse uma palavra, ela sussurrou enquanto os acompanhava até o banheiro masculino, também não comerá muito. Às vezes, apenas encara a porta. Como se estivesse esperando por Chance. No momento em que dobraram a esquina, a postura de Chance mudou. Ele diminuiu o passo, as orelhas se aguçaram e seus passos se tornaram deliberados, como se seguisse um cheiro que só ele conseguia detectar. Do lado de fora do quarto 312, ele parou e olhou para Ethan. Ethan bateu suavemente e abriu a porta. O quarto era pequeno e mal iluminado, com desenhos animados passando sem som na TV montada na parede. Um garotinho estava sentado ereto na cama, com os joelhos puxados para o peito. Pálido, magro,
cabelo castanho em tufos bagunçados. Seus olhos, aqueles mesmos olhos assombrosos do armazém, se voltaram para a porta. E então se arregalaram. Ei, Ethan disse suavemente. O garoto não respondeu, mas Chance caminhou lentamente para frente, não como um cachorro entrando em um quarto, mas como um soldado voltando da guerra. Ele chegou à cabeceira da cama e sentou-se. Nenhum latido, nenhum pulo, apenas quietude. O garoto o encarou imóvel. Então, com dedos trêmulos, ele estendeu a mão. Sua mão pairou no ar por um momento antes de pousar suavemente na cabeça de Chance. O cachorro se inclinou, fechando os olhos. Foi o garoto que quebrou o silêncio. O coração de Bud Ethan pulou. É esse o nome dele? Ele perguntou gentilmente. O garoto não respondeu diretamente. Ele continuou acariciando o cachorro mais devagar, agora quase reverentemente. Ele era meu, ele sussurrou. Antes, Ethan se moveu para a cadeira ao lado da cama. Você quer falar sobre isso? O garoto balançou a cabeça. Tudo bem. Ethan não insistiu. Algumas feridas não cicatrizam com perguntas. Em vez disso, ele os observou. Essa criança e esse cachorro reunidos em um quarto de hospital, unidos por algo mais profundo do que a memória. Isso explicava tudo. Por que Chance o perseguiu? Porque ele sabia para onde ir. Isso não era apenas o destino. Esta era uma família tentando se unir novamente. Quanto tempo você ficou lá fora? Ethan perguntou baixinho. O garoto sussurrou, muito tempo. Ethan se inclinou para a frente. Você se lembra do seu nome? Outra pausa. Então, tão baixinho que era quase inaudível, Jamie. Ethan assentiu. Oi, Jamie. Eu sou o Ethan. Acho que seus cachorros estavam procurando por você. Jamie olhou para Chance. Ele não parou, mesmo quando eu disse a ele para ir. Ele esperava perto da cerca todas as noites. A garganta de Ethan se apertou. Você estava trancado ali. Jamie assentiu lentamente. Havia tantas perguntas se formando na mente de Ethan. Onde estavam seus pais? Que o colocaram naquele lugar? Mas agora não era hora para interrogatório. O garoto finalmente estava falando. Só isso já era um milagre. A enfermeira espiou. Tudo bem. Ethan olhou para trás e sorriu. Melhor do que bem. Ela interveio e baixou a voz. Os serviços sociais estão trabalhando nisso. Nenhuma correspondência de pessoas desaparecidas ainda, mas eles estão fazendo o teste de DNA. É estranho. Ele também não aparece em nenhum registro escolar. Ele disse que seu nome é Jamie. Ethan ofereceu. Os olhos da enfermeira se arregalaram levemente surpresos. Isso é alguma coisa. Obrigado. Chance agora estava encolhida ao lado da cama de Jamie, com os olhos semicerrados. Um guardião se abaixando, mas apenas por um momento. A pequena mão de Jamie descansou em seu pelo, não por medo, mas por conforto. Ethan se levantou. Vou deixar vocês dois descansarem. Jamie olhou para cima. Ele vai embora de novo? Ethan fez uma pausa. Só se você quiser. Jamie balançou a cabeça ferozmente. Ele é meu. Ele sempre foi. Ethan sorriu gentilmente. Então ele fica. Ele se virou para ir embora, mas a voz de Jamie o interrompeu. Por que você veio? A pergunta atingiu Ethan em um lugar que ele não esperava. Eu não sei, ele respondeu honestamente. Talvez eu também precisasse ser salvo. Jamie o encarou por um momento e então assentiu levemente. Quando Ethan entrou no corredor, ele soltou um suspiro lento. As paredes não pareciam tão sufocantes agora. O hospital não parecia tão frio. Em algum lugar atrás dele, um garotinho falou pela primeira vez em dias e um cachorro chamado Chance se tornou Bud novamente. De volta ao saguão, Ethan pegou o telefone. Ele não tinha certeza para quem ligar. Não para o editor. Ainda não, mas talvez alguém que pudesse ajudar. Ele encontrou um número que não discava há anos, Marla Jennings. Ela dirigia uma pequena organização para crianças abandonadas e animais esquecidos. Ela tinha sido uma de suas primeiras entrevistas quando o jornalismo significava algo para ele. Ela atendeu no segundo toque. Ethan Shaw, que se dane. Ele sorriu. Ei, Marla, tenho uma história para você. Ethan sentou-se no banco do lado de fora do hospital, Chance deitado a seus pés, a guia frouxa entre eles.
O sol estava começando a se pôr, pintando listras laranja e roxas no céu, como se até a própria natureza tivesse parado para testemunhar o desenrolar da história. Em suas mãos, havia um café frio, agora intocado. Ele não se movera muito desde que saíra do quarto de Jamie. Sua mente ainda estava lá, ecoando com o sussurro do garoto: Ikuote, ele é meu Ikuote. Ele sempre foi. Chance se mexeu, levantando a cabeça, as orelhas em pé, como se sentisse algo que Ethan não conseguia. Ikuote, você não é apenas um cachorro, é, Ikuote, murmurou Ethan, sorrindo de lado. Ikuote, você é uma bússola, Ikuote. Chance deu um leve gemido em resposta, seu rabo batendo uma vez contra o pavimento. A ligação de Marla terminou com uma promessa: Ikuote, me dê um dia. Talvez 2. Eu vou cavar. Se aquele garoto escapou pelas rachaduras, descobriremos onde e como. E quem deixou isso acontecer, Ikuote. Ethan confiava nela. Marla Jennings era uma ex-assistente social que se tornou uma defensora implacável e tinha uma memória como uma armadilha de aço. Se Jamie tivesse tocado no sistema, Marla encontraria as impressões digitais. Mas não era isso que o incomodava. Era o rosto de Jamie. Não apenas a dor que Ethan já vira muitas vezes, mas algo mais profundo. Aquele olhar vazio de quando ele falava antes. Não era o olhar de uma criança que se perdeu. Era o olhar de alguém escondido. Apagado. Ethan ficou ali, esticando as costas para aliviar a rigidez. Chance se levantou com ele, alerta, farejando o ar. Seus instintos nunca estavam errados. Quando o cachorro começou a andar, Ethan não o impediu. Aonde você vai desta vez? Perguntou. Chance o conduziu pela beira do estacionamento, com o nariz nos degraus do chão, determinado. Ethan o seguiu sem questionar mais. Chance havia encontrado Jamie quando ninguém mais sabia que ele existia. Se ele estava farejando algo agora, Ethan o deixaria ir. Eles caminharam 2 quarteirões, viraram à esquerda e chegaram a uma loja de esquina decadente, com uma placa piscando, ferrugem nas venezianas, janelas manchadas de poeira. Um homem encostou-se à parede lá fora, com os olhos esfumados e o olhar de alguém que tinha visto demais e se lembrava de muito pouco. Chance parou. Ethan também. O homem olhou para eles semicerrando os olhos. Então seus olhos se arregalaram. É aquele vira-lata do quintal? Ethan deu um passo à frente. Você conhece esse cachorro? O homem zombou. Sim, eu o conheço. Todos no antigo bairro conheciam Bud. O garoto não iria a lugar nenhum sem ele. Ele deu uma tragada no cigarro. Sim, quieto. Sempre parecia assustado. Morava naquele lugar destruído perto de Wexler. A casa sempre tinha as cortinas fechadas. As pessoas diziam que o pai dele foi para a prisão ou desapareceu. A mãe, ela era estranha. Sempre gritando com sombras. O pulso de Ethan acelerou. Você se lembra do nome do garoto, Jamie? Eu acho. Abreviação de James, talvez. Ninguém realmente falava com ele. As poucas vezes que o vi, ele estava fazendo recados. Olhando por cima do ombro. Aquele cachorro era sua sombra. A voz de Ethan estava tensa. Você sabe o que aconteceu com eles? A expressão do homem escureceu. A casa pegou fogo, cerca de 4 meses atrás. Meio da noite. Ninguém sabia se alguém saiu. A polícia disse que foi elétrica. Mas eu não sei. Chance ainda estava olhando para o homem imóvel. O cara franziu a testa. O cachorro desapareceu depois disso. Nós imaginamos que ele morreu no incêndio. Ethan sentiu um arrepio frio percorrer sua espinha. Mas ele não morreu. Não, o homem murmurou. Acho que não. Você sabe onde aquela casa era exatamente, Wexler e Monroe. Terreno de esquina. Mas agora não existe mais. Apenas um pedaço vazio de madeira enegrecida. Ethan assentiu, recuando. Obrigado. Ele não esperou por um adeus. Ele se virou com o coração batendo forte e seguiu Chance, que já havia começado a andar novamente, desta vez mais rápido. A memória do cachorro era notável. Quando chegaram à esquina de Wexler e Monroe, o ar estava denso de silêncio. A casa realmente havia queimado até as cinzas.
O terreno era cercado com arame farpado, uma placa dizendo condenado, não entre, balançando ao vento. Mas Chance passou direto por uma abertura no arame e entrou no lote, com o nariz no chão, circulando um pedaço de terra queimada. Ethan ficou na beirada observando o cachorro se mover com uma precisão assustadora, parando em pontos específicos, a velha porta, os degraus, o lugar onde uma janela poderia ter estado. Ele parou finalmente em um canto de fundação queimada e deitou-se com o queixo nas patas, os olhos fixos em Ethan. "O que você viu aqui, garoto?" Ethan sussurrou. Ele entrou. O cheiro era fraco agora, mas ainda persistente, madeira queimada, metal velho e algo mais, mofo e tempo. Ethan olhou para baixo. Aninhado sob os escombros, mal visível, havia algo de metal, uma placa de identificação. Ele se ajoelhou, afastando as cinzas. Jamie, quarto 2. Uma etiqueta de latão, talvez de um armário da escola. Talvez de um abrigo, mas confirmava. Jamie tinha vivido aqui, sobrevivido a algo que nenhuma criança deveria. E Chance tinha esperado. Não apenas do lado de fora dos armazéns. Não apenas nas esquinas, mas aqui, onde o mundo pensava que todos tinham ido embora. Ethan estava com a etiqueta na mão. "Isso muda tudo", ele murmurou. Enquanto ele e Chance voltavam para a rua, o peso daquilo o pressionava. Não se tratava apenas de um resgate. Era sobre uma criança que o sistema havia esquecido, um incêndio que talvez não tivesse sido acidental e um cachorro que nunca havia parado de acreditar na sobrevivência de um menino. E Ethan sabia que aquele não era o fim. Era apenas o começo. A etiqueta de latão pesava na palma da mão de Ethan. Não por causa do tamanho ou do peso, mas pelo que representava. Um menino esquecido. Um incêndio enterrado na burocracia. E um cachorro que se recusava a deixar a verdade desaparecer. De volta ao seu apartamento, Ethan sentou-se à mesa da cozinha, com a etiqueta sobre um guardanapo. Chance andava de um lado para o outro ao lado dele, inquieto. O comportamento do cachorro havia mudado. Ele não era mais um vira-lata agindo por instinto, era uma sentinela. Observando, esperando, Ethan pegou o telefone e ligou para Marla. "Você está ligando tarde", disse com a voz rouca de cansaço. "Encontrei a casa. Aquela em que Jamie morava. Queimada até o chão há 4 meses. Todos presumiram que ninguém conseguiu sair. Mas ele conseguiu. E o cachorro estava lá." Houve silêncio do outro lado da linha por alguns segundos. "Acabei de te enviar um arquivo", disse Marla. "Verifique seu e-mail. Você vai querer ver isso." Ethan abriu seu laptop e abriu o arquivo. Jameson Ray Monroe. Idade, 9. Último registro no radar dos serviços de assistência à infância há 2 anos. Sinal de alerta, retirado da escola. Pai, mãe, Melanie Monroe. Histórico conhecido de saúde mental. Relatos de negligência. Nenhuma documentação de acompanhamento após a transferência do caso. "O que aconteceu com ele?", perguntou Ethan. "Ninguém sabe", disse Marla sombriamente. "Ele foi denunciado mais uma vez 6 meses antes do incêndio. Um vizinho disse que não via o menino há semanas. O caso foi encerrado por falta de provas. Depois do incêndio, o incêndio foi considerado um acidente. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum sobrevivente relatado, mas Jamie estava vivo, ele estava escondido, talvez no porão ou em algum lugar lá fora naquela noite. Chance deve tê-lo tirado de lá. Aquele cachorro salvou a vida dele", ela sussurrou. Mas ninguém ouviu. Ethan recostou-se na cadeira com o coração acelerado. Ele não apenas sobreviveu ao incêndio. Ele desapareceu depois. Ninguém sabia. Ninguém olhou. Ninguém, exceto aquele cachorro. Ambos ficaram em silêncio, o peso da conversa se aprofundando. "Quero registrar algo que Ethan disse. Quero documentar que Jamie está vivo. Que ele está seguro agora. Eu vou te ajudar", ela disse. "Mas precisamos fazer isso direito. Haverá burocracia. E resistência. Resistência. Há buracos nesta história, Ethan. Furos perigosos. Se aquele incêndio não foi um acidente, se Jamie viu algo ou fugiu de algo, alguém poderia não querer que ele fosse encontrado.
Ethan olhou para Chance, que havia se acomodado a seus pés novamente, observando-o como um soldado em guarda. Ele já foi encontrado, disse Ethan. Agora é sobre protegê-lo. Na manhã seguinte, Ethan retornou ao hospital. Jamie estava acordado, sentado na cama, com uma bandeja de comida intocada ao lado dele. Seus olhos brilharam quando viu Chance, que pulou na beira da cama com cuidado praticado. Os braços de Jamie envolveram o pescoço do cachorro. Eu sabia que você voltaria, ele sussurrou no pelo de Chance. Ethan sentou-se na cadeira ao lado deles. Ei, amigo. Jamie olhou para cima, ainda meio escondido atrás do cachorro. Você voltou? Ethan assentiu. Eu voltei. Eu vi a casa. O olhar do menino escureceu. Você se lembra do fogo? Ethan perguntou gentilmente. Jamie assentiu lentamente. Era alto. Tudo ficou vermelho. Mamãe estava gritando. Então, nada. Alguém te machucou? Jamie não respondeu. Ele simplesmente pressionou o rosto no pelo de Chance. Ethan se inclinou para frente, sua voz suave. Você não precisa dizer nada. Mas eu quero que você saiba que o que quer que tenha acontecido não é sua culpa. E eu vou mantê-la segura. Chance também vai. Os dedos de Jamie apertaram o cachorro. Eu não queria ir embora, ele sussurrou. Mas eu estava com medo. Eu corri. Chance me seguiu. Ele me encontrou quando eu não conseguia encontrar ninguém. Você é uma criança corajosa, Ethan disse. Mais corajosa do que a maioria dos adultos que eu conheço. Jamie olhou para cima. Você vai me aceitar de volta? Não, Ethan disse firmemente. Não para ninguém que te machucou. Não para nada assustador. Você vai ficar comigo e com Chance por enquanto. Mas haverá pessoas que vão querer falar com você. Podemos ir devagar. Só quando você estiver pronta. Jamie assentiu novamente. Então, pela primeira vez, estendeu a mão e pegou a mão de Ethan. Naquela noite, Ethan apresentou o boletim de ocorrência ao serviço social. Ele não citou nomes ainda, mas anexou fotos da etiqueta de latão, do terreno queimado e do estado de Jamie ao ser descoberto. Marla cuidaria do resto. Nos dias seguintes, Jamie começou a sorrir mais. Ele acordava chamando por Chance, fazia refeições com Ethan à mesa, e até perguntava sobre as fotos que Ethan tirava para o trabalho. Ainda havia sombras atrás de seus olhos, mas não eram tão profundas. Uma noite, enquanto uma tempestade se aproximava da cidade, Jamie estava parado perto da janela, observando a chuva. Ikuote, você acha que a mamãe quis fazer isso? Ikuote, perguntou baixinho. Ethan se virou da pia da cozinha. Ikuote, fazer o quê? Ikuote, perguntou Ethan com sinceridade. Ikuote, acendi o fogo. Ikuote, a pergunta o atingiu como uma lâmina. Ikuote, eu não sei Ikuote, disse Ethan com sinceridade. Ikuote, mas eu sei que ela não estava bem. Ikuote, Jamie assentiu. Ela gritava sobre vozes às vezes. Ikuote, dizia que a casa tinha fantasmas. Ikuote, Ethan atravessou a sala e se ajoelhou ao lado dele. Ikuote, você não precisa descobrir isso sozinho. Eu não quero voltar para lá. Ikuote, Jamie sussurrou. Ikuote, para nada disso. Ikuote, você não vai, Ethan disse. É uma promessa. O trovão ribombou lá fora, mas Jamie não se encolheu. Ele apenas se encostou em Ethan e Chance se enrolou em volta dos dois como um escudo vivo. Mais tarde naquela noite, quando Jamie foi para a cama, Ethan sentou-se na sala de estar com Chance. Os olhos do cachorro seguiam cada movimento, as orelhas se contraindo a cada som. Você sabia, Ethan disse. Você nunca desistiu dele. Você o protegeu antes mesmo de eu saber que ele existia. Chance bateu o rabo uma vez. Você é mais que um cachorro, Ethan disse. Você é família. Ele estendeu a mão e coçou atrás das orelhas de Chance. E pela primeira vez, Chance descansou a cabeça no colo de Ethan e fechou os olhos. A manhã chegou lentamente com a luz pálida do sol rompendo as cortinas do apartamento de Ethan. O som da cidade já havia começado a agitar o zumbido do trânsito, uma buzina distante, um cachorro latindo a vários quarteirões de distância. Mas dentro da casa de Ethan estava quieto. Pacífico.
Chance estava esparramado aos pés da cama de Jamie, como fazia todas as noites desde que o menino recebera alta. Jamie, encolhido sob um edredom azul marinho, dormia mais profundamente agora. As olheiras haviam desaparecido, sua cor havia retornado, e quando sorria, não era mais só para Chance. Ethan estava parado na porta, tomando café, observando os dois. Então veio a batida. Foi suave a princípio, quase inaudível, mas os sentidos de Ethan se aguçaram. Ele pousou a caneca e atravessou a sala até a porta da frente. Não esperava ninguém. O olho mágico revelou uma mulher de 40 e poucos anos, elegantemente vestida com um sobretudo azul marinho, uma pasta fina de couro em uma mão e um ar de autoridade controlada na outra. Seu rosto era ilegível, lábios apertados. Ethan abriu a porta cautelosamente. Sr. Cole, ela perguntou. Sim, sou Dana Riley, do Serviço de Proteção à Criança. O peito de Ethan se apertou. Isso foi rápido. Eu me movo rápido quando se trata de um menor desaparecido e um possível histórico de abuso. Ele deu um passo para o lado. Entre. Ela entrou com uma graça proposital, examinando a sala mais como uma detetive do que uma assistente social. Li seu relatório. Vi as fotos. Ela colocou a pasta na mesa e a abriu. A criança está aqui? Ela está dormindo? Disse Ethan. Ele passou por muita coisa. Eu esperava que pudéssemos ir devagar. Dana não olhou para cima. Tenho uma ordem judicial para verificar a segurança do menor. Entendo sua preocupação, Sr. Cole, mas preciso vê-lo. Chance apareceu do corredor, com as pernas duras e alerta. Ele não rosnou, mas bloqueou o caminho dela, com o olhar fixo. É o cachorro? Perguntou Dana, dando meio passo para trás. Ethan assentiu. O nome dele é Chance. Foi ele quem me levou até Jamie. Ela deu um breve aceno de cabeça. Impressionante. Mais do que isso, disse Ethan. Ele salvou a vida de Jamie. Manteve-o seguro. Encontrou ajuda quando ninguém mais se importava. Dana estudou o cachorro por um momento e depois olhou para Ethan. Você diz que não é parente da criança. Não sou. Eu o encontrei, ou melhor, o cachorro me encontrou. Ela rabiscou algo em suas anotações. E você entende as implicações de abrigar um menor sem notificar as autoridades? Notifiquei as autoridades, disse Ethan calmamente. Você está na minha sala de estar. Dana fez uma pausa. Então, com um tom mais suave, ela disse, Iquote, não estou aqui para levá-lo embora. Mas preciso falar com ele. Fazer algumas perguntas. Avaliar seu estado. Iquote, Ethan olhou para o corredor, hesitante. Iquote, deixe-me acordá-lo Iquote, disse ele. Jamie sentou-se no sofá, com o cabelo despenteado. Chance se enrolou firmemente ao lado dele como uma besta guardiã. Dana sentou-se na cadeira em frente a ele, com uma expressão ilegível, mas não cruel. Iquote, oi, Jamie Iquote, disse ela gentilmente. Iquote, meu nome é Dana. Eu ajudo crianças que passaram por coisas assustadoras. Iquote. Jamie não disse nada, seus pequenos dedos enterrados no pelo de Chance. Iquote, não estou aqui para te machucar. Não vou te levar embora. Só quero ter certeza de que você está bem, Iquote. Ele olhou para ela. Então, em voz baixa, Iquote, você é policial? Iquote, Dana sorriu suavemente. Iquote, não, mas às vezes trabalho com eles. Iquote, Jamie assentiu. Iquote, eu não gosto de policiais. Por que não? Iquote, mamãe disse que eles eram mentirosos. Que eles me levariam embora. Os olhos de Dana piscaram, mas ela permaneceu calma. Iquote, sua mãe te machucou? Iquote, Jamie pressionou o rosto no ombro de Chance. O cachorro não se moveu. Ela gritou muito, disse palavrões. Ela não gostava quando eu fazia barulho. Ou quando eu pedia comida. Ela já bateu em você? O silêncio de Jamie foi resposta suficiente. Dana fechou a pasta. Obrigada, Jamie. Isso foi muito corajoso. Jamie não falou mais nada. Mas quando Dana se levantou para sair, ele olhou para cima. Posso ficar aqui com Chance? Ela sorriu calorosamente desta vez. É nisso que vamos trabalhar.
Depois que Dana saiu, Ethan exalou pelo que pareceu ser a primeira vez em toda a manhã. Ela não é como as outras, ele disse. Chance se esticou ao lado dele no chão, bufando baixinho como se concordasse. Mais tarde naquela tarde, Dana ligou. Ethan, eu peguei mais registros. Você estava certo. Há mais nessa história. Continue. Melanie Monroe, a mãe de Jamie, tinha um histórico de problemas psiquiátricos. Múltiplas hospitalizações. Ela perdeu a custódia de Jamie uma vez, mas de alguma forma o recuperou depois de apelar da decisão do juiz. Foi um caso discreto, sem imprensa. Alguém mexeu os pauzinhos. O aperto de Ethan no telefone ficou mais forte. Por que eu ainda não sei, mas aqui está a parte que você vai querer ouvir. Havia um homem. Morava com ela. Nenhuma documentação sobre ele, nenhum emprego, nenhum vínculo legal. Vizinhos o denunciavam, muitas vezes diziam que ele era violento. A polícia nunca foi atrás. Ethan engoliu em seco. Jamie o mencionou? Ainda não. Mas Ethan, aquele incêndio. O legista não conseguiu encontrar nenhum vestígio. Nem mesmo fragmentos de ossos. A casa queimou rápido, mas não quente o suficiente para apagar tudo. Então eles ainda poderiam estar vivos. Ou nunca morreram para começar. Ethan olhou para o quarto de Jamie. O menino estava desenhando em um caderno agora. Chance cochilando por perto. Se eles ainda estiverem por aí, Ethan disse. Dana não terminou a frase. Ela não precisava. Naquela noite, Ethan sentou-se na escada de incêndio, com as pernas balançando no ar quente da cidade. Chance se juntou a ele, seus ouvidos se aguçando a cada sirene distante. Você me escolheu, Ethan sussurrou. Você correu atrás de mim. De todos. Chance se inclinou para ele, um suspiro baixo e constante vibrando em seu peito. Eu não sei o que vem a seguir, Ethan disse. Mas não vou deixar nada acontecer com ele. Você entende? O cachorro levantou a cabeça e lambeu a mão de Ethan lenta e deliberadamente. Eram sua matilha agora? Ethan sussurrou. Isso significa que lutamos. E ao lado dele, no brilho suave dos postes de luz e no zumbido da vida da meia-noite, Chance soltou um latido baixo e constante, um de promessa, um de aviso. A cidade dormia em um silêncio inquieto naquela noite. No apartamento de Ethan, as luzes estavam apagadas, as cortinas fechadas. Jamie dormia em seu quarto, seu pequeno corpo subindo e descendo com respirações calmas e rítmicas. Chance estava deitado perto da porta, suas orelhas se contraindo até mesmo ao som mais fraco, o rangido da madeira, o zumbido do tráfego distante, um pombo voando acima do telhado. Ethan estava sentado na sala de estar, com o laptop aberto, lendo documentos que Dana lhe enviara. Ela havia sinalizado alguns nomes importantes, juízes, assistentes sociais e advogados, que haviam se revezado no caso de Melanie Monroe. Um nome aparecia com mais frequência do que os outros, Victor Hale. Um consultor particular, ex-detetive, agora um suposto defensor da família. Só que nenhuma de suas credenciais conferia. Ethan esfregou os olhos. Quanto mais lia, mais a verdade começava a vir à tona. Jamie não tinha sido apenas negligenciado. Ele tinha sido escondido, protegido. Alguém tinha tentado garantir que ninguém jamais perguntasse por ele novamente. E então houve aquele incêndio. Era perfeito demais. Nenhuma causa conhecida. Nenhum sinal de arrombamento. Nenhum corpo. Apenas cinzas e perguntas. Chance se mexeu. Ele estava de pé, silencioso, mas alerta. Ele caminhou até a porta, com o nariz empinado. O que é isso? Ethan perguntou de pé. O rabo de Chance ficou rígido. Ele se moveu em direção à janela e Ethan o seguiu, espiando pelas persianas. Do outro lado da rua, no beco entre a loja de ferragens e a lanchonete, uma figura escura permanecia. Sem se mover, apenas observando. Ethan estreitou os olhos. A figura se virou e desapareceu nas sombras. 10 minutos depois, Ethan estava na entrada do beco com Chance ao seu lado. O cachorro se aproximou ligeiramente, contraindo o focinho e rosnando baixo. Ethan havia trazido uma lanterna, mas não a ligara. Ele preferia manter sua presença discreta. O beco estava escuro.
Paredes de tijolos de ambos os lados erguiam-se como penhascos. Lixeiras erguiam-se contra elas como guardas de metal frio. O leve cheiro de podridão e óleo pairava no ar. Chance avançou, com as patas silenciosas no concreto úmido. Ethan seguiu lentamente. Então, viu o envelope colado na lateral da lixeira. Um pequeno envelope, branco e liso. Apenas uma palavra na frente, Jamie. O estômago de Ethan revirou. Ele puxou o envelope e o abriu. Dentro havia uma fotografia. Jamie, talvez 2 anos mais novo, sentado com um moletom manchado ao lado de um homem de cabelos escuros, olhos pesados e vazios de emoção. Victor Hale. No verso da foto estavam as palavras: "Ele me pertence." Pela manhã, Ethan enviou por e-mail a Dana uma foto do envelope e seu conteúdo. Ela respondeu quase imediatamente: "Iquote, é uma ameaça Iquote", escreveu ela. "Mas confirma que Hale está vivo e vigiando." Ela pediu a Ethan que mantivesse Jamie dentro de casa. O caso havia sido oficialmente escalado para uma investigação conjunta entre os serviços de proteção à criança e a delegacia local. Um agente de proteção seria designado. Uma audiência de custódia temporária estava marcada para o final da semana. Mas nada disso tranquilizou Ethan, porque quem quer que o tivesse seguido na noite passada não tinha vindo para conversar. Vieram para marcar território. Jamie não falou muito naquela manhã. Ele ficou perto de Chance, escovando seu pelo com um foco silencioso, olhos mais opacos do que o normal. Jamie. Ethan disse gentilmente: "Você reconhece este homem?" Ele mostrou a foto a ele. Jamie olhou para ela por um momento. Então assentiu. Ele morava com a mamãe. Ele era seu pai? Jamie balançou a cabeça. Ele me disse para não chamá-lo assim. Disse que eu era apenas uma boca para alimentar. Ele costumava me trancar no banheiro quando ele e a mamãe estavam brigando. Ethan manteve o rosto imóvel. Mas por dentro a raiva fervia. Ele já te machucou? Jamie não respondeu. Ele não precisava. Naquela tarde, o oficial de proteção chegou, um homem de ombros largos chamado Marcus Grant, com olhos calmos e um jeito gentil de falar. Ele foi designado para ficar perto do prédio durante o dia e patrulhar à noite em veículos sem identificação. Mas mesmo assim, Ethan não se sentia seguro. Naquela noite, ele reforçou as fechaduras. Instalou uma câmera acima da entrada. Chance o observou o tempo todo como se dissesse: "Iquote, você está indo bem, mas eu também tenho meu próprio relógio Iquote." Mais tarde, ao anoitecer, Ethan notou algo estranho. Chance estava andando de um lado para o outro. Da sala de estar para o corredor. Nariz baixo no chão, orelhas se contraindo. Ele estava nervoso. "Iquote, o que foi, garoto?" "Iquote?" perguntou Ethan. Chance parou e olhou fixamente para a janela. Ethan apagou as luzes. No beco novamente, outra figura. Desta vez mais perto. E então, um leve tap-tap na janela. Uma única pedra quicando no vidro. Ethan pegou seu telefone e discou para Marcus. "Iquote, tem alguém lá fora, Iquote", disse Marcus. Chance rosnou mais alto desta vez. Ethan abriu a janela só uma fresta. Mas não havia ninguém lá. A manhã seguinte trouxe algo inesperado. Jamie estava desenhando novamente, desta vez com cores. Ele mostrou a imagem a Ethan. Era uma casa. Amarelo brilhante, céu azul, um cachorro na frente, um menino segurando uma coleira. Ethan olhou para ele. "Iquote, somos nós, Iquote", Jamie assentiu. "Iquote, você quer ficar aqui?" "Iquote", Jamie assentiu. "Iquote, se você tivesse a escolha", Jamie não hesitou. "Sim, Iquote, mesmo que o homem mau venha." O garoto olhou para Chance. Então de volta para Ethan. "Ele não vai me pegar. Não com você e Chance." Naquela noite Ethan encontrou outro bilhete. Desta vez no para-brisa. "Se você não o devolver, eu o levo." Sem assinatura. Apenas o cheiro de gasolina. Ethan sabia então. Isso não tinha acabado. E em algum lugar nos cantos mais escuros da cidade alguém estava esperando o momento certo para atacar. Mas Ethan também. E Chance também.
O pulso da cidade diminuiu conforme a meia-noite se aproximava, mas o coração de Ethan batia mais rápido a cada tic-tac do relógio. Ele sentou-se à mesa da cozinha, o café esfriando em sua caneca, os olhos disparando para cada sombra projetada pelas luzes fracas da rua lá fora. Jamie dormia no andar de cima guardado pelo ronco suave de Chance encolhido protetoramente perto da porta. Mas Ethan sabia que o perigo estava longe de acabar. O bilhete no para-brisa havia mudado tudo. Não era mais apenas uma ameaça, era uma promessa. Se você não o devolver, eu o levo. Os dedos de Ethan se fecharam em punhos. Ele pensou em ligar para Marcos, mas o oficial de proteção tinha sido claro. Eles só podiam fornecer proteção limitada. Era um homem contra um inimigo sombrio com recursos desconhecidos. E Ethan era um homem comum com um trabalho, uma criança para proteger e um cachorro disposto a arriscar tudo. A noite se estendeu longa e fria. Ethan tentou se concentrar na tela piscante de seu laptop, pesquisando tudo o que podia sobre Victor Hale. Mas quanto mais fundo ele cavava, mais as bordas da história se confundiam. Victor não era apenas uma ameaça, ele era parte de algo maior. De repente, Chance se levantou, as orelhas em pé, o corpo rígido. Ethan seguiu seu olhar até a janela. Movimento. Uma silhueta deslizando pelo beco silenciosa como um fantasma. Chance rosnou baixo. Ethan pegou sua jaqueta e uma lanterna. Ele não ia esperar o perigo bater a porta. Fique aqui, Jamie, ele sussurrou. Jamie assentiu, segurando a gola de Chance. Lá fora, a noite estava densa de neblina, abafando o som e a luz difusa. Os passos de Ethan ecoavam enquanto ele se movia em direção ao beco. Chance seguiu com o nariz no chão, o rabo baixo, mas alerta. Eles chegaram ao local onde o envelope havia sido encontrado dias antes. Agora estava vazio. Ethan agachou-se, apontando a lanterna sobre o pavimento molhado. Pegadas. Frescas. Levando mais para o fundo do beco. O coração de Ethan batia forte. Iquote, vamos, Chance Iquote, disse ele baixinho. As pegadas pararam perto de um portão enferrujado. Ethan puxou a trava, estava trancado. Mas uma luz fraca tremeluziu além. Ele espiou através das grades enferrujadas e viu um pequeno pátio cheio de móveis e caixas descartados. E no canto, o brilho fraco da tela de um celular. Chance choramingou. De repente, uma voz chamou das sombras. Ethan. A voz era fraca, mas familiar. De trás de uma pilha de caixotes, um homem avançou, desgrenhado, com os olhos machucados e cautelosos. Era Marcus Grant, o oficial de proteção. Iquote, o que você está fazendo aqui, Iquote? Perguntou Ethan. Iquote, segui a trilha Iquote, disse Marcus em voz baixa. Iquote, acho que Hale está segurando alguém aqui, Iquote. A mente de Ethan disparou. Jamie. Marcus balançou a cabeça. Não Jamie, outra pessoa. Antes que Ethan pudesse perguntar mais, um barulho repentino, o raspar de metal no concreto, os fez congelar. Do outro lado do pátio, uma figura emergiu. Alto, ombros largos, rosto sombreado por um capuz. Victor Hale. Marcus Sibilo. Homem entrou na luz fraca, olhos brilhando frios e perigosos. Procurando por Jamie, ele zombou. Ethan sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Deixe-o em paz, disse Ethan, a voz firme apesar do medo. Hale riu um som áspero e amargo. Você não tem ideia do que está enfrentando. De repente, ele se lançou em direção a Marcus. Ethan reagiu instantaneamente, jogando-se entre eles. Uma luta irrompeu rápida e brutal. Chance latiu ferozmente, pulando nas costas de Hale, estalando os dentes. Hale rosnou e empurrou o cachorro para longe, puxando uma pequena faca do bolso. Ethan prendeu a respiração. Corra! Marcus gritou empurrando Ethan para trás. Mas Ethan se manteve firme, agarrando um cano próximo. A luta era desesperada. Chance circulou rosnando baixo, olhos fixos em Hale. Hale cortou descontroladamente, mas Ethan se esquivou. Finalmente, com um golpe repentino e poderoso, Ethan derrubou a faca da mão de Hale. A lâmina caiu no chão com um estrondo.
Ofegante Hale olhou para eles com o peito arfando. Você acha que isso acaba aqui antes que Ethan ou Marcus pudessem reagir? Hale correu para as sombras, desaparecendo na noite. O silêncio caiu. Chance sentou-se ao lado de Ethan, língua de fora, rabo abanando levemente. Marcus parecia abalado, mas ileso. O telefone de Ethan vibrou. Uma mensagem de Dana. A polícia está a caminho. Você não está sozinho. De volta ao apartamento, Ethan trancou todas as portas e janelas. Jamie correu para seus braços com os olhos arregalados. Acabou. Ethan o abraçou forte. Por enquanto ele sussurrou. Chance se acomodou a seus pés, alerta, mas calmo. Ethan olhou pela janela, examinando as ruas silenciosas. Ele sabia de uma coisa com certeza: este era apenas o começo. A primeira luz do amanhecer filtrava através das cortinas, lançando um brilho pálido sobre o apartamento silencioso. Ethan sentou-se na cozinha, embalando uma caneca fumegante de café, enquanto Jamie brincava calmamente perto, seus pequenos dedos traçando pelo familiar do casaco de Chances. Os eventos dos últimos dias pareciam surreais, um turbilhão de medo, esperança e coragem, todos emaranhados juntos. Mas enquanto Ethan olhava ao redor para o quarto seguro e tranquilo, ele sabia que o pesadelo finalmente havia ficado para trás. Ou pelo menos tinha que ficar. A polícia havia chegado tarde na noite passada, respondendo ao chamado de Marcus e ao relatório de Ethan. Policiais varreram a vizinhança, mas Victor Hale havia desaparecido, deixando apenas ameaças vazias em seu rastro. As autoridades prometeram ficar de olho e uma equipe de proteção foi designada para Ethan e Jamie até que o perigo passasse completamente. Mesmo assim, Ethan não conseguia se livrar do peso do que havia acontecido. Recostando-se, ele observou Chance se espreguiçar e se enrolar aos pés de Jamie. Os olhos suaves do cachorro encontraram os seus, cheios de lealdade e força silenciosa. Chance tinha sido mais do que um animal de estimação durante essa provação, um guardião, um farol na escuridão. Ele correu por becos, enfrentou o perigo sem hesitação e nunca vacilou em sua devoção. Mais tarde naquela manhã, Ethan recebeu uma ligação de Dana, sua irmã. Iquote, como vocês dois estão se saindo? Iquote perguntou gentilmente. Iquote, estão bem, Iquote, respondeu Ethan, com a voz firme, mas cansada. Iquote, Chance tem sido incrível. Não sei o que teria feito sem ele, Iquote, a voz de Dana suavizou. Iquote, vocês dois são heróis, Iquote, mas não se esqueça de descansar, você precisa de forças para o que vier. Conforme o dia avançava, Ethan levou Jamie ao parque, um pequeno espaço ensolarado com grama verde e flores desabrochando. Jamie correu na frente, rindo livremente, com Chance trotando logo atrás. Ethan sentiu um lampejo de normalidade retornar. Pela primeira vez em dias, ele se permitiu respirar sem a sombra do medo o pressionando. Sentado em um banco, Ethan refletiu sobre a jornada que os trouxera até ali. Um pedido desesperado de ajuda, um cachorro de rua que se recusou a virar as costas e um pai disposto a lutar pela segurança do filho contra todas as adversidades. Eles enfrentaram a escuridão e superaram tudo mais fortes. Naquela noite, enquanto as luzes da cidade piscavam, Ethan acordou sentado com Jamie e Chance no sofá gasto. Jamie olhou para cima, com os olhos brilhando. Papai, você acha que Chance sempre vai me proteger? Ethan sorriu, penteando o cabelo de Jamie para trás. Sempre. Chance é família. Mais tarde, Ethan escreveu um e-mail para o centro comunitário onde trabalhava, contando a história da bravura de Chance. Ele esperava que isso inspirasse outras pessoas a ver o valor em cada vida, não importa quão pequena, perdida ou esquecida. Porque às vezes os heróis vêm em formas inesperadas. Enquanto a noite caía, Ethan olhou para as estrelas sentindo uma paz silenciosa. A jornada tinha sido longa e difícil, mas os havia mudado. A risada de Jamie estava mais alta, o rabo de Chance abanava mais livremente e o coração de Ethan tinha esperança novamente. Eles haviam sobrevivido à tempestade juntos. E enquanto Chance dormia ao seu lado, Ethan sabia de uma coisa com certeza.
Não importava o que o futuro reservasse, eles o enfrentariam como uma família. Com coragem, amor e um cachorro de rua que nunca fugiu. Se esta história tocou seu coração, por favor, dê um joinha e compartilhe com alguém que acredita na bondade dos animais e no poder da conexão. Postamos histórias como esta toda semana, histórias que nos lembram que não estamos sozinhos, e que até mesmo um cachorro de rua pode ser um anjo da guarda. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para nunca perder a próxima jornada. E se você já passou por um momento como este, conte-nos nos comentários. Adoraríamos ouvir sua história.